Paola é uma jovem mexicana que conseguiu realizar um sonho, trabalhar na organização da Copa do Mundo no Catar. Até que um dia, um homem invadiu o quarto dela e a espancou. Era o começo de um pesadelo. A justiça concluiu que a culpa foi de Paola e resolveu puni-la com uma pena de 100 chibatadas e 7 anos de prisão. Essa história inacreditável vai ser contada agora pela própria Paola. Estava no meu apartamento e fui agredida por alguém que eu conhecia. Paola Esquetecate é uma mexicana que morava no Catar. Aos 27 anos, apaixonada por futebol e com mestrado em economia, tinha o emprego com o qual sempre sonhou. Trabalhava no comitê organizador da Copa do Mundo fazia quase 1 ano e meio. Ela conta que em junho do ano passado, numa noite em Doha, enquanto dormia, um homem invadiu seu apartamento. Assustada, ligou para números de emergência. Ao perceber que ela buscava socorro, o homem disse que estava ali para fazer uma surpresa e, na sequência, assegurou com força. O homem era um colombiano. Paola afirma que não tinha relação próxima com ele. Conhecia da comunidade latina. Não há muitos latinos no Catar. À imprensa mexicana, Paola contou que ele chegou a derrubá-la e que ficou quase sem consciência. Ao sair de sua casa, o homem a golpeou novamente e a ameaçou. Não pense em contar a ninguém que te bati. Foi violência física. Foi violência física. Me deixou com marcas no corpo. Isso foi o que passou. Paola procurou a polícia. Ela conta que foi ouvida com desconfiança e teve o seu celular retido. Nunca me informaram sobre os meus direitos e não explicaram por que pegaram o meu celular. Segundo Paola, após alguns dias, ela saiu da condição de vítima para a de acusada. O crime, manter uma relação sem ser casada. A reviravolta aconteceu depois que o agressor alegou às autoridades que mantinha um relacionamento com Paola, o que ela nega. Já não interessava a agressão, interessava investigar a relação fora de um casamento. Ela afirma que o homem mentiu para se livrar da acusação. Isso porque, pelas leis do Catar, relações sexuais só podem ocorrer no país entre pessoas casadas. Sexo fora de um casamento é crime, para o homem e para a mulher. A polícia pediu para ela fazer um exame que comprovasse sua virgindade. Assim, ela provaria que não tinha tido relação sexual com o homem. Isso é, inclusive, anticientífico. Tem mulheres que nascem sem ímen. Tem mulheres que não têm ímen, perdem na infância. Eu poderia ter tido relações antes e fora do Catar. O conceito da virgindade é muito agressivo. Por que para um homem não pedem o mesmo? Porque a um homem não lhe pedem o mesmo. A polícia dispensou Paola do exame porque ela apresentou um documento que provava que já havia sido casada. Mas a mexicana acabou sendo condenada a 7 anos de prisão. Por ser muçulmana, ainda levaria 100 chibatadas. Com o apoio do comitê organizador da Copa, mesmo condenada, Paola conseguiu voltar para o México. Ela pediu demissão e expôs o caso nas redes sociais, publicando as fotos das agressões. Com o olhar da imprensa estrangeira sobre o caso, Paola recorreu da condenação e teve uma notícia animadora no mês passado. A Justiça do Catar decidiu devolver a acusação para a Procuradoria, o que pode resultar no arquivamento do caso. O colombiano, que não teve a identidade revelada, sequer foi investigado. O caso jogou luz sobre a situação das mulheres no Catar. As leis do Catar são conservadoras e repressivas. O Catar criminaliza sexo fora do casamento e eles nem precisam ter provas, basta alguém dizer que aconteceu. A forma como as mulheres são punidas é muito desproporcional em relação aos homens. Se uma mulher procura um hospital após ser vítima de estupro, por exemplo, as autoridades podem processá-la.
Rod Began é pesquisadora da Human Rights Watch, uma das mais importantes ONGs internacionais que defendem e estudam os direitos humanos. Ela se preocupa com o tratamento que as mulheres terão durante a Copa do Mundo. A violência sexual aumenta em eventos esportivos. Temos histórico de violência sexual contra funcionárias de hotéis. Essas mulheres não poderão relatar os abusos porque ninguém vai acreditar. E elas podem acabar presas e processadas. A Embaixada do Catar foi procurada por nossa reportagem, mas não houve resposta. A construção de estádios para a Copa também tem sido alvo de denúncias de violações de direitos humanos. O jornal britânico The Guardian revelou que cerca de 6.500 imigrantes morreram devido às más condições de trabalho entre 2010 e 2020. O comitê organizador nega relações entre as mortes e as atividades destes trabalhadores. FIFA, Congress. No encontro mais importante da FIFA antes da Copa, a entidade ouviu cobranças da presidente da Federação Norueguesa, Lise Klaveness. Em 2010, a Copa foi entregue pela FIFA ao Catar de maneira inaceitável. Direitos humanos, democracia e igualdade não estavam no time titular. Trabalhadores imigrantes feridos e as famílias daqueles que morreram na construção da Copa devem receber cuidado. O secretário-geral do comitê organizador, Hassan Al-Tawadi, respondeu. Sempre estivemos abertos ao diálogo e às críticas para quem estiver disposto a entender o contexto antes de pré-julgar. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, avalia como exemplar o trabalho que vem sendo feito no país. Desde o início, pressionamos as autoridades do Catar e encontramos neles um parceiro que se empenhou em fazer mudanças necessárias nas questões de direitos humanos. E 6 anos depois, o trabalho que vem sendo feito é exemplar. Sobre o caso da Paola, a FIFA respondeu em nota que, como sobrevivente de abuso, a mexicana deve receber cuidados e assistência e que continuará acompanhando o caso até que ele esteja totalmente encerrado. Paola chegou a jogar futebol na adolescência e ela enxerga o esporte como um mecanismo de transformação. O futebol feminino ajuda no empoderamento feminino, reduz a delinquência juvenil e a violência. A FIFA teme que as pessoas politizem o futebol, mas futebol é política e é uma ferramenta super importante. Significa que é uma ferramenta super importante.